O principal jogo da rodada 5 do Paulistão é o clássico entre São Paulo e Corinthians. Nesse vídeo eu vou analisar os jogos dessa rodada e passar as melhores dicas para você mitar na rodada 5 do Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo, rodada 5 do Paulistão do Cartola Express. A gente vem acompanhando tudo isso daí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal eu sempre trago bastante conteúdo sobre o nosso amado esporte e nosso foco é bastante o Cartola. Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e se você curte o nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal que ajuda demais a gente, tá? Então vamos pro conteúdo desse vídeo. Como eu falei, a gente está na rodada 5, né, do Paulistão. Para quem nunca jogou aí o Cartola Express, eu vou deixar aqui o card para vocês, que eu escalei o time da primeira rodada, né, e fui explicando como é que joga, então como é que você monta a escalação, enfim, todos os passos que você precisa para poder brincar aqui com a gente, tá? Quem ainda não jogou, dá uma olhadinha aqui no vídeo. Bom, eu gosto sempre de, no começo, analisar a rodada que a gente vai ter aqui, que é a quinta rodada, né? Bom, o primeiro destaque que eu vou passar para vocês aqui da rodada 5 é que a gente não vai ter o jogo entre Mirassol e Palmeiras, tá? Palmeiras que vai jogar a Supercopa do Brasil agora contra o Flamengo, então esse jogo aqui não vai valer, o jogo vai ser lá só na quarta-feira. Aí tem os outros jogos aqui, a rodada começa no sábado, às 6h30, então o mercado fecha às 6h30, Santos e Ferroviária é o primeiro jogo. Lembrando que você pode ir mudando ao longo da rodada o seu time, então você tem a escalação de todo mundo, tá? O principal jogo aqui da rodada é São Paulo e Corinthians. Eu vou começar analisando esse jogo especificamente e vou montar a liga de jogo único, né? Vou explicar para vocês como é que funciona a liga de jogo único e vou montar essa escalação. Depois eu falo um pouco dos outros jogos e monto a escalação de liga completa, tá? Vamos lá para a gente analisar um pouco o jogo. Jogo no Morumbi aí, o clássico, né? Lembrando, domingo às 6h30 no Morumbi. É muito importante essa questão do mando de campo, por quê? Aqui em São Paulo, os clássicos têm sido muito marcados pelo time mandante e melhor. Então aqui eu trago um reflexo dos últimos jogos que teve entre São Paulo e Corinthians, todos os jogos que teve, né? Vocês veem aqui, ó, que faz um tempo que o Corinthians não consegue ganhar de São Paulo, a última vitória foi aqui 1-0 em 2020. Só que aí você vê que sempre que o Corinthians joga em casa, ele costuma ganhar. Mas ao contrário, quando o São Paulo joga em casa, nos últimos 10 jogos do São Paulo jogando no Morumbi, o Corinthians não ganhou nenhum. Então, isso faz com que o São Paulo seja levemente favorito. Falando um pouco dos elencos aqui, dos times, né? O São Paulo, a escalação deve vir com Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Rafael no gol, Jackson Mendes, Rodrigo Nestor, David, Wellington Rato, Luciano Caleri, e aqui a gente tem a escalação do Corinthians também, né? Isso aqui pelo Joga 10 News, que é um site que acompanha bastante aí e mostra como é que estão as escalações, né? E aí, meu palpite para esse jogo é que seja um jogo truncado, os clássicos não sendo truncados, mas eu aposto numa vitória do São Paulo. Aí pode ser 1-0, 2-1, enfim. Acho que São Paulo é levemente favorito, mas um jogo bem truncado, tá? Pode encaminhar para um empate também. Aí, mostrando aqui, para quem não conhece escalação de jogo único, né? Bom, primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui onde você consegue ver isso daqui, ó. Na página principal, você clicando aqui em jogo único, aparecem as escalações que você pode colocar, tá? E é só você, é o mesmo esquema, tá? Aí deixa eu mostrar para vocês uma opção de time que eu coloquei aqui. Vamos voltar aqui, editar escalação para mostrar para vocês. É o mesmo funcionamento para escalar, tá? Só que aí você escala um defensor, 3 jogadores do meio para frente, pode ser meias ou atacantes, e um centroavante lá, né? Então, eu escalei o Arboleda aqui na defesa, como eu disse, acho que São Paulo é um pouquinho favorito. Pensando nas peças defensivas desse jogo aqui, eu gostaria de escalar o Igor Vinícius, que tem uma média básica melhor. Como ele não está disponível, provavelmente vai ser o Orejuela, eu escalei o Arboleda, que é a segunda melhor média básica aí dos defensores de São Paulo. No meio para frente, eu botei o Wellington Rato, que é a melhor média entre os jogadores de meio de campo aqui, né, ó, 5,52. É um cara que bate as bolas paradas do São Paulo, e mesmo quando não participa de gol, ele é um cara que finaliza muito, desarma bastante, então tem que ter ele no time. Aí, eu escalei aqui, ó, Roger Guedes e Yuri Alberto. Claro, por quê? O Roger Guedes e o Yuri Alberto, você tem que ter um jogador do Corinthians, claro, e eu acho que é importante ter jogador do Corinthians, porque não é um confronto tão desequilibrado assim, e eles têm média muito alta. O Roger Guedes tem média de 19 pontos quase, e o de 9 pontos, e o Yuri Alberto de 10, tá? Então eles estão criando bastante. O Yuri Alberto já tem 3 assistências no campeonato, o Roger Guedes 3 gols, então estão sendo muito participativos. Se o Corinthians fizer gol, deve ter participação deles, tem que estar no time. E aí o craque do time ainda,
Aqui você escala um craque que vale a pontuação dele por 1,5. Eu coloquei o Caleri, tá? É um jogador que costuma ir bem nos clássicos, é um cara que sofre muita falta, finaliza bastante também. Como eu acho que o São Paulo é favorito, coloquei uma peça do São Paulo como craque, podia ser o Roger Guedes ou o Yuri Alberto, tá? Então essas são as variações que eu quero colocar para vocês. Bom, vamos agora analisar os outros jogos rapidamente, para a gente passar duas opções para vocês escalarem o time de vocês, escalação completa daí, né? Bom, os outros jogos que a gente tem aqui, claro, Santos e Ferroviário, o Santos vem meio mal, foi criticado aí, o Santos que não tá nem na zona de classificação, 5 pontos, empatou o último jogo contra o Água Santa, que vinha muito mal, mas acho que o Santos é favorito, a Ferroviária é um time que não tá bem, se vocês olharem aqui, ó, a Ferroviária tá em terceiro lugar no grupo do Corinthians, só fez 3 pontos e tomou 7 gols, é uma das piores defesas do campeonato, tá? Então o Santos é um time interessante para escalar, principalmente pensando no potencial ofensivo do Santos, tá? Bragantino e Santo André, acho que é um jogo difícil. O Braga tá liderando o grupo dele, mas o Santo André também vem bem. 7 pontos pro Santo André, tá? É um time que vem fazendo gols, principalmente. Vocês vão ver que vai ter uma ousadinha aqui com o Gerson Magrão, que eu vou escalar num dos times. Os outros jogos acho que bem equilibrados. Botafogo e Guarani, 2 times de Série B, aí os 2 times que vêm bem equilibrados. Água Santa e Santo André, Água Santa e Portuguesa, Luzinha que foi muito mal contra o São Paulo, tomou uma goleada. O Água Santa aqui é uma das piores defesas, então jogo de 2 defesas muito ruins. Aqui jogos de 2 defesas muito boas, tá? O Inter de Limeira só fez um gol, mas também tomou poucos gols. E o Ituano, tirando o jogo contra o Palmeiras, era um time que vinha tomando poucos gols também, tá? E São Bernardo e São Bento são 2 times que vêm montando bom potencial. São Bento, líder do grupo do Corinthians, e o São Bernardo que já tem 5 pontos, tá? Então, jogo ofensivo. Passando as opções de escalação aqui para vocês, como eu comentei, vamos lá. Primeiro time que eu coloquei aqui, eu foquei bastante no ataque do Bragantino. Como eu disse, a Ferroviária tem uma defesa muito frágil, o Bragantino se encontrou no último jogo, goleou, né? Então tem que apostar no potencial ofensivo. Acho que a dobradinha de Arthur Alejandro vale muito a pena, tá? A gente tinha dobrado aí no último jogo, o Alejandro foi muito bem, o Arthur nem tanto, mas o Arthur pode desencantar agora, tá? O Alejandro é um cara que gera bastante scout. No último jogo, além dos gols, fez 3 pontos de média básica. Coloquei o Praxedes, que não tá comprovável ainda, então tem que ficar de olho se vai jogar ele ou se vai jogar o Jadson. Se for jogar o Jadson, a gente tem escalação, a gente muda o time e bota ele no lugar do Praxedes, tá? Mas focado nesse potencial ofensivo. E aí, colocar um cara que voltou a aparecer aí, Lua Cândido. No último jogo deu 2 assistências. No ano passado foi o lateral que mais participou de gol no campeonato, então um nome interessante para vocês escalarem, tá? Tá em dúvida com o Juninho Capixaba? Se jogar o Juninho Capixaba, também é uma ótima opção para escalar, tá? Então, aqui essas peças do Bragantino. Do ataque do Santos, eu coloquei o Carabarral, que tá comprovável em meio de campo ofensivo do Santos. É uma opção ousada, ele jogou poucos jogos ainda, mas como é a participação ofensiva, um meio ofensivo, o Santos tem esse potencial, como eu disse, já tinha comentado, né? Eu coloquei o Marcos Leonardo, como eu disse, o Santos tá meio instável, mas o Marcos Leonardo é sempre um cara que gera bastante scout, finaliza bastante, jogador de pênalti, nome interessante. Coloquei o Wellington Rato aqui para ter uma opção aí de meio de campo mais segura, né? Um cara que gera bastante scout, como eu já tinha adiantado, né? É importante ter esse jogador de segurança. Aí na zaga, é bem ousada essa zaga aqui, tá? Como eu disse, o Ituano é um time que vinha bem na defesa, só tinha tomado 1 gol antes do jogo contra o Palmeiras, enfrenta Inter de Limeira, que só fez apenas 1 gol, tá? Então eu coloquei o Jefferson Paulino, goleiro do Ituano aqui, que inclusive é o goleiro que tem a melhor média no campeonato, ó, se vocês olharem aqui, ó, média de 4,87, e coloquei o Mário Sérgio também, que é um lateral que vem mantendo uma média básica boa aí, ó. Mário Sérgio, média de 4,62. E na defesa, apostei na zaga do Água Santa, enfrenta a Lusa aí, a Lusa não vem bem no campeonato, então uma goleada no último jogo, mas principalmente se a gente filtrar aqui pelas médias, vocês vão ver que os 2 zagueiros que eu escalei aqui do Água Santa tem média muito alta, ó, 5,69 e 4,76. 2 zagueiros que estão desarmando muito, tá? Então é importante você ter um zagueiro que tem o potencial de SG e tem o potencial de desarme também. O Rodrigo San, nos últimos 2 jogos, fez 12 desarmes, tá? Um nome interessante pra gente escalar aqui. Essa é a minha primeira opção de escalação. E a segunda opção de escalação, eu foquei mais no time do Santos, tá? Coloquei aqui Marcos Leonardo, como eu já tinha adiantado, um nome interessante. E o Soteldo aí, um jogador que, enfim, craque do Santos, camisa 10, tá voltando a jogar. Se o Santos tiver gol, ele tem uma grande chance de participar de gol, tá? Aí dobrei o ataque do São Bernardo. Como eu tinha dito, o São Bernardo é um time que tá gerando bastante ponto, né? Tá gerando bastante scout. Inclusive, o Christian aqui, atacante do São Bernardo, ó, se vocês olharem, tá com média de 8,56, é uma média muito alta. Mesmo sem fazer gol, ó, ele tá fazendo 7,1, 4 pontos, jogo que ele fez gol, ele fez 14,6, então um nome interessante. E coloquei a dobradinha aqui com o Vitinho Mesquita. É um meio de campo que já tem um gol, já tem uma assistência no campeonato,
pode gerar bastante scout e pontuar bem, tá? É o cobrador de pênalti do São Bernardo, inclusive. Eu acho que vale bastante a pena essas dobradinhas. Coloquei o Matheus Fernandes, que é o meia que tem mais desarmes até agora no campeonato. Então, como eu digo, sempre tem que ter um jogador ali para manter a média básica, tá? Para manter o seu scout médio. E o outro meia que eu coloquei aqui é Gerson Magrão, que tá com média de 6,26 pontos, tá? É o segundo meia com melhor média. É um cara que no último jogo não participou de gol, mesmo assim fez mais de 4 pontos. Jogador experiente, cobra bola parada do Santander. Possível cobrador de pênalti, nome interessante pra gente escalar aí. Na defesa, como eu disse, acho que o Santos tem que se recuperar. Então coloquei um trio de defesa aqui do Santos bom aqui. João Paulo, Papa João Paulo, sempre faz muitas defesas. E a dupla de zaga. O Bauerman foi muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado nos desarmes, tá? E o Messias, que no último jogo fez 8 pontos. Então, mesmo fora do SG, podem pontuar bem. E aí coloquei nas laterais o Ricardo Luz, como eu já tinha adiantado no último vídeo, é um cara que tá desarmando bem. Então, se no outro time a gente apostou no ataque do Bragantino, aqui a gente bota um defensor do Santander para dar essa equilibrada, tá? Sempre buscando equilibrar os times para ganhar ou num ou em outro, tá? E fechei com o Zé Mário aqui, que é um lateral interessante, tá com média legal, 5,09, tá desarmando bem também. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer. Comenta aqui, quem vocês acham que vai ganhar? São Paulo ou Corinthians? E quem vai ser sua aposta para essa rodada aqui no Cartola Express, tá? É isso que eu queria trazer. Um bom vídeo para vocês, uma boa rodada para vocês. Tamo junto, até a próxima, falou!